Graças e paz, irmãos. Muito bom poder estar com vocês aqui novamente. Porém, hoje um pouquinho diferente, porque eu precisei viajar e por esse motivo eu também não queria correr o risco de, como já em algumas oportunidades, quando estive viajando, para dar continuidade aos nossos estudos, fazer o vídeo com a internet de hotel, né? Então eu preferi gravar antes e deixar aqui programado para que vocês possam acompanhar os estudos da segunda epístola que Paulo escreve aos irmãos em Corinto. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, hoje é a nossa terceira parte desse livro aqui. Então esteja abrindo a tua Bíblia aí em Coríntios, segunda epístola, de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos estar falando sobre esse capítulo tão precioso, queridos, de grande profundidade. Precisamos entender esse capítulo porque muitos dos erros apontados aqui pelo apóstolo Paulo são muito comuns no século XXI dentro da igreja e dentro dos costumes que nós estamos acostumados a ver e realmente, em alguns momentos, até partilhar desses costumes, né? E precisamos realmente pensar o que é o Evangelho de Cristo e o que mudou depois que o véu foi rasgado. Então esse capítulo 3 de 2 Coríntios, ele é um capítulo que vai realmente nos fazer compreender, entender mais sobre o que é ser uma nova criatura, o que é as boas novas, o que é o evangelho da graça, que muitas pessoas querem, desejam e ensinam até dentro das igrejas que nós precisamos entender o que é o evangelho da graça, mas com costumes e atitudes do tempo da lei. Então é essa contradição que Paulo vem trazer, um alinhamento muito profundo nesse capítulo, que não adianta nós acharmos que porque nós estamos no tempo da graça, que nós estamos vivendo realmente o evangelho da graça. Então ainda muitas pessoas, para ser bem firme aqui, a maioria das pessoas, a maioria dos crentes ainda estão vivendo a lei dentro do evangelho da graça. E esse é o ponto que Paulo vai trabalhar aqui. Vamos abrir então as nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas eu queria fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 2, porque é uma continuação do que Paulo está falando ali. Lembrando aqueles que não acompanharam, na parte 2, que nós gravamos na semana passada na igreja, então a gente falou sobre esse capítulo 2 e agora a gente está entrando no 3, mas eu quero começar a leitura do último versículo do capítulo 2, que é o versículo 17. Diz assim, 2 Coríntios 2,17: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então Paulo ele encerra essa parte falando de uma forma muito clara que mesmo amando aqueles que intentam e trabalham para tentar destruí-lo, ele também é firme e duro na verdade. Então, se ele tem que falar algo, ele vai ministrar, não preocupado com a consequência e com o resultado. Mas se precisamos falar, nós vamos falar. Quando ele termina o capítulo 2, ele vai iniciar esse capítulo 3, ele continua nessa mesma toada. E olha só o que o versículo 1 do capítulo 3 fala. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Olha que interessante isso. Paulo, então, ele começa aqui no versículo 1 dizendo assim, olha, nós vamos precisar que alguém fale ao nosso respeito de quem nós somos. Será que nós vamos precisar de alguma recomendação, de algum documento, de uma carta, ele usa esse exemplo, para que esse documento possa evidenciar o nosso caráter? O que Paulo está perguntando aqui à igreja, olha, será que você, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, você não consegue ser um exemplo diante das pessoas? Ou alguém, ou uma instituição, ou alguém com credibilidade precisa pedir, interceder pela sua presença, no sentido de gerar confiança. As pessoas não confiam em você, as pessoas não acreditam em você. Então você precisa, a sua palavra não tem peso e não tem valor. Então você precisa que alguém que tenha credibilidade, que alguém que tenha realmente nome, possa falar por você para que as pessoas acreditem.
Então, o que ele está dizendo é sobre isso. Ele fala assim, olha, será que nós precisamos que alguém nos recomende, que alguém fale a nosso respeito para que, então, as pessoas possam acreditar na nossa palavra? Porque a nossa credibilidade não existe. Então, nós precisamos de carta de recomendação. Uma carta de recomendação é alguém que tem uma autoridade, que tem uma credibilidade, que tem valor, dizendo sobre você, falando quem é você. Por quê? Porque você, num primeiro momento, não consegue convencer uma pessoa dos seus valores, dos seus princípios e das suas qualidades. Então você precisa de uma carta para que alguém venha, né, que tenha credibilidade, nome, né, que tenha um selo, um anel, uma autoridade por trás para falar assim, olha, esta pessoa é habilitada para fazer isso. Então Paulo faz uma pergunta. Será que a gente precisa disto mesmo? Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aí Paulo faz uma afirmação. É claro que o cristão não precisa de carta de recomendação. O cristão, se ele precisa se autopromover, se ele precisa se autovalorizar, se ele precisa ter que se apresentar como um cristão para que as pessoas vejam e percebam que ele é um cristão, tem alguma coisa errada. Porque o cristão deve ser identificado não porque alguém mandou uma carta, no exemplo que Paulo está usando, não porque você diz, não porque você está usando uma camiseta que escreve isso, que descreve isso, que aponta isso, mas o cristão ele tem que ser conhecido pelo seu comportamento. O cristão tem que ser conhecido pelo seu testemunho de vida. O cristão tem que ser conhecido pelas suas atitudes e não por alguém falar. E não porque tem uma carteirinha de membro de uma igreja. Não porque você tem um certificado, né, que diz isso ou aquilo. Não. O nosso comportamento, o nosso testemunho deve ser a nossa carta de apresentação. A nossa atitude, tudo aquilo que nós fazemos em vida aqui, deve ser a nossa carta de apresentação. Entenda por que Paulo está falando disso. Ele terminou o capítulo 2 falando exatamente sobre o comportamento que nós temos que ter contra aqueles que muitas vezes nos prejudicam. Mas nós temos que ser íntegros, sinceros, transparentes em falar a verdade em todo o tempo. E isso é o que define o nosso caráter. Isso é o que define quem nós somos. Então, se nós precisarmos que alguém fale ou que um adesivo no nosso carro ou uma camiseta apresente quem nós somos como cristãos, alguma coisa está errada. Porque o mundo precisa ver que nós somos cristãos não porque estamos com uma camiseta, não porque ele nos viu entrando numa igreja num domingo, não por causa de uma roupa e uma Bíblia debaixo do braço, ali vai um cristão. Não. Paulo está dizendo que nós precisamos efetivamente, através do nosso comportamento, vocês vão enxergar o contexto, que o nosso comportamento é que tem que apontar um cristão. E isso é tão importante, queridos, isso não é uma questão pessoal, que não tem relevância. Não, isso é tão importante que Paulo vai descrever isso de uma forma tão profunda, né, com uma sutileza maravilhosa, dizendo como tudo isso pode estar demonstrando. Se eu preciso demonstrar que eu sou um cristão, significa que eu ainda não entendi o que é a graça e eu ainda não estou vivendo na graça. Por quê? Os judeus, tudo aquilo que demonstrava, que apontava a qualquer pessoa leigo, que aquela pessoa era um judeu, estava no seu exterior. Estava nas franjas, estava na sua roupa, estava no seu comportamento de orar no meio da rua, estava exatamente no estereótipo, não estava na alma, não estava nas suas atitudes, não estava exatamente naquilo que saía da sua boca, mas estava no externo. E essa é a preocupação de Paulo com a igreja, de que muitos crentes estão cometendo o mesmo erro que o evangelho da graça veio abolir, que a lei constituiu, que é o errar em achar que as suas rotinas e o seu externo, o exterior, é o que determina você ser um cristão. Não é. Olha o versículo 3. Porque já é manifesto, então isso é algo que já está acontecendo, que vós sois a carta de Cristo. Eu e você somos a carta de Cristo, ministrada por nós
e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que interessante. Ele começa a fazer um comparativo com o tempo da lei. Como identificamos um judeu? Pelas suas vestes, por tudo aquilo que os olhos podem ver. Como que nós sabemos onde estão as leis do Senhor? Porque estava escrito em pedras que qualquer pessoa poderia consultar. Claro, ficava dentro da Arca da Aliança, tem todo aquelas restrições, mas era algo palpável. Era algo que quando Moisés apresentou, o povo inteiro viu, estava ao alcance de qualquer pessoa para não achar que foi uma coisa que Moisés inventou. Então era algo real, palpável, ok? Agora ele fala o seguinte, não. Em Cristo, nós, eu, Diogo, somos a carta de Cristo. Então, não existe mais uma pedra que diz o que Deus quer de mim e de você, que diz qual é a vontade de Deus e o que Ele espera do homem. Agora, a minha vida é a pedra do mandamento, a minha vida é a lei, é o comportamento, são os princípios e os mandamentos. A minha vida é o que realmente precisa ser. A carta de apresentação de Cristo é a minha vida, é a sua vida, é o cristão. E não mais um templo, não mais tábuas de pedra, não. Até porque as leis, os mandamentos e os preceitos de Cristo, eles estão escritos dentro do nosso coração. Eles não estão escritos mais numa pedra. Entenda o que Paulo está dizendo, que nós somos esse exemplo. Lembra o bom cheiro? Aqui ele está dizendo que nós somos a carta. Então, nós somos a carta de apresentação de Cristo. Como que o mundo vai conhecer a Cristo? Através do meu testemunho. Se eu não dou testemunho, o mundo não vai conhecer a Cristo, porque não existe outra maneira de Cristo ser apresentado nessa terra, senão pelo testemunho dos seus discípulos, nós. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito Santo, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse versículo ele é famoso, né? O versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios, mas entenda o contexto. Ele se autoexplica, mas olha o contexto. O contexto é que Paulo está dizendo que todo aquele que ainda vive no exterior do crente, na aparência do crente, na roupa, no adesivo no carro, como eu uso esse exemplo, isso não significa que ele é de Deus. Isso não significa que ele está inserido no Evangelho da Graça. Porque o que realmente determina isso é o nosso testemunho, não é o que é exterior. Então não adianta irmos para a igreja frequentemente, não adianta nós termos roupas mais comportadas do que utilizávamos antes, não adianta nós termos uma série de exemplos e evidências de que nós mudamos as nossas rotinas e a nossa maneira de andar sobre esta terra. Se efetivamente, dentro da nossa consciência, as nossas intenções e a nossa maneira de pensar e de agir, a prudência, o zelo, o evitar o escândalo, se nós não amamos, se nós não perdoamos, isso é o que determina que somos de Cristo, porque isto é viver no Espírito. E aqui está o problema. Muitas pessoas estão vivendo da letra, do versículo, do capítulo, da parábola, mas entende que entender a Bíblia, compreender o Evangelho, saber onde está escrito, falar como um papagaio repetindo, não, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Do que adianta você saber isso, do que adianta você falar isto, se quando você está dentro de uma aflição e de uma tribulação pesada, você se desespera, você fica angustiado. A hipocrisia revela a falta de fé e a incredulidade que existe dentro do crente.
Então, do que adianta você saber o que está escrito, do que adianta você ter roupa de crente, do que adianta você ter esse pensamento enganoso de que você é de Cristo, se efetivamente, no momento em que você precisa provar, o teu comportamento, o teu testemunho, ele é reprovado. O teu testemunho, ele vai mudar. Então, eu confio no Senhor, mas eu me desespero, eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu fico angustiado, eu não tenho paz, eu não consigo dormir. Bom, então você vive da letra. Você sabe o que a Bíblia fala. Você sabe o que está escrito. Você sabe o que significa isso, mas você não vive. Então, vive de letra. E todo aquele que vive de letra vai morrer. E aquele que vive de letra também mata. A letra mata não no sentido de que se eu viver só da letra, eu vou morrer. Eu vivendo da letra, eu também mato os outros. Olha o exemplo dos fariseus, que viviam da letra, que conheciam a lei. Não somente eles estavam se autossabotando e morrendo espiritualmente, como eles também estavam matando todas as pessoas à sua volta. Com essas atitudes hipócritas, com esse comportamento carnal. Então entenda que se nós não vivermos o que está escrito, consequentemente estamos na letra, estamos morrendo e estamos matando. O Evangelho de Cristo ele não foi feito para matar curiosidade. O Evangelho de Cristo ele não foi constituído para você entender como as coisas funcionam. O Evangelho de Cristo ele não foi feito para esclarecer as coisas. O Evangelho de Cristo ele foi feito para que, isso é só a introdução de tudo que eu falei, ele foi feito para ser vivido. Porque saber o que significa, entender o porquê, não é o suficiente. Eu louvo a Deus porque nós temos tido um grupo de pessoas que têm acompanhado e nós temos estudado a palavra de Deus, no particular nas casas, mas também na igreja, feito realmente um aprofundamento do Evangelho. E nós estamos conhecendo na teoria, na letra, quem é o nosso Deus. Mas isso não é o suficiente se eu não colocar isto em prática. Se eu não colocar em prática, eu continuo vivendo da letra. Eu continuo vivendo como os judeus, fariseus do antigo, na antiguidade, que tem toda uma informação, tem todo um conhecimento técnico, sabe da teoria perfeitamente como tem que ser feito, mas não vive. Então leva os seus dízimos, leva as suas ofertas, como Ageu descreve, até a casa do tesouro. Mas Deus rejeita. Mas não está escrito que nós precisamos levar e eu estou obedecendo. E aí o Senhor fala, não, você não está entendendo. Que o Evangelho da Graça, já na lei era assim, imagina na graça. O Evangelho da Graça, queridos, não é assim. Não é obediência. Não, falou que eu tenho que trazer dízimo e oferta. Estou trazendo dízimo e oferta, mas o teu coração está distante. Porque nunca foi pelo estereótipo, nunca foi pelo externo, nunca foi pela vestidura. Então, do que adianta você obedecer à lei e ainda estar desagradando a Deus? Do que adianta, como nós lemos há um tempo atrás aqui, uns 3, 4 domingos atrás, quando nós vemos Isaías dizendo assim, olha, o Senhor falando através de Isaías, eu não quero esse jejum, eu não quero esse tipo de sacrifício, eu quero obediência. Então, peraí, mas jejuar é uma coisa boa, dar o dízimo, está escrito, isso e aquilo, isso é lei, isso é letra. Do que adianta você fazer tudo isso por obrigação, fazer tudo isso porque, se eu não fizer, eu vou ser castigado. Do que adianta fazer isso? Tem que fazer, tem que perdoar, porque a Bíblia... Não, isso tudo está te matando e está matando quem está à sua volta, ao próximo a você. O Evangelho de Cristo ele foi feito para ser vivido intensamente com as intenções devidas e corretas. Não adianta você obedecer a Bíblia por obrigação, por dever, por não comer. Não adianta, queridos. O que Paulo está dizendo é que nós agora somos a carne, nós somos a apresentação de Cristo. Você consegue imaginar Cristo vindo a esta terra, executando o seu plano, mas discordando de Deus? Não concordando que isso ia dar certo, não achando que isso era o melhor caminho a ser traçado? Você consegue imaginar Cristo executando o seu ministério até a crucificação e a ressurreição, discordando de Deus, não entendendo a essência do plano, não estando mergulhado e comprometido com o plano? É impossível, porque o cristão ele precisa estar comprometido com o Evangelho.
E comprometido significa que você não vai viver porque está escrito que eu tenho que fazer isso. Então, todo dia eu vou orar. Aí dobra o joelho, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado. Senhor, abençoa, guarda o meu dia. Pronto, já fiz minha oração, hein? E não, isso não é ser cristão. Ser cristão não é isso. Não é o rito. Não, todos os dias, a primeira coisa que eu faço ao acordar é dobrar o meu joelho. Não, todos os dias. Eu não como uma refeição sem antes agradecer. Isso é bom, queridos, mas isso não é um cristão. Isso não demonstra que você é um cristão. Porque você pode estar fazendo como os fariseus faziam, tudo isso no automático. Fazendo por obrigação, por costume, por hábito, e não entendendo a profundidade de cada momento, não entendendo a profundidade de cada instante que você está com o Senhor. Viver da letra é viver no módulo é obedecer a Bíblia no módulo automático. É seguir as regras, os preceitos, os mandamentos no módulo automático. Por obrigação, por dever, porque tem que fazer, porque se ninguém fizer, né, aí já viu, aí Deus pune, aí isso. Não, querido, isso não é ser cristão. Vai ser qualquer outra coisa, mas não vai ser cristão. Você não segue isto desta forma. Isto é viver da letra. Ele não está falando do ímpio. O ímpio nem a letra conhece. Ele está falando da grande, imensa maioria das pessoas que conhece os versículos, que lembra as passagens, que repete isso no decorrer do seu dia, nas circunstâncias, mas quando você olha o comportamento, não vive. Jesus chama a atenção dos fariseus exatamente para isso. Vocês colocaram um fardo sobre o povo, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer assim, tem que ser desse jeito, mas nem vocês mesmos querem tocar com o dedo. O que vocês esperam, o que vocês querem que o povo faça, o que vocês até ensinam o povo a fazer, vocês mesmos não vivem. Vocês mesmos não conseguem pôr em prática. Então isso é viver da letra. É repetir, é falar, é falar, é falar. E queridos, se tem algo que o diabo é expert em fazer com o cristão, é mostrar o quão ele é hipócrita. É enganá-lo em que ele acha que ele é alguma coisa que ele não é. Então, espera alguma coisa da igreja, espera alguma coisa do pastor, espera isso, daquilo, cobra, acha que tem que ser feito, mas ele mesmo não faz. Mas ele mesmo não manifesta. Mas ele mesmo, olha, eu espero que é muito, queridos, assim, muito, isso aconteceu inúmeras vezes, né? Muitas vezes as pessoas, elas cobram e elas querem coisas que elas mesmas não fazem. Não fazem. A hipocrisia. A hipocrisia, queridos, é o maior... Se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que o ponto que Jesus mais combateu na sua vida era a hipocrisia. Eram os fariseus. Sabe por quê? Aqui é fala minha, particular. Eu creio que em quantidade, o maior erro que o crente comete é a hipocrisia. É quando ele acha que ele é uma coisa que naquilo que ele acredita ser de bom, na verdade ele é reprovado. Ele julga e condena as pessoas por errar no A e no B, e ele não percebe que ele é o que mais erra no A e no B. E esse engano é algo muito evidente. Então, precisamos viver o evangelho genuinamente, de verdade, e não por filosofia, porque eu acho. Você viu essa pessoa? Como essa pessoa é mal educada, como essa pessoa, né, parece que não ama, não é atenciosa. Olha, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Uma arrumadinha aqui. Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas olha, como é insensível. E não percebe que você é insensível, você comete os mesmos erros e às vezes até piores. Viver da letra é isso, queridos. Viver da letra é aqueles que acreditam, que acham que são bons, que são aprovados neste assunto, naquele assunto, e na verdade são totalmente reprovados. Estão mergulhados numa hipocrisia que não enxergam. Estão vivendo de letra. Paulo vai agora ir por um aprofundamento ainda maior desse assunto. Olha o versículo 7. E, se o ministério da morte, do tempo da lei, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Então Paulo fala, lembra? Moisés desce do monte com o rosto refletindo a glória de Deus, as pessoas não podiam olhar para Moisés, tamanha glória que estava contida nele. Moisés, que viveu no tempo da lei, desfrutou, e muitos outros casos que nós podíamos até mencionar aqui, mas pelo tempo não,
viveram e experimentaram. Ele fala, ó, se aquele tempo, que ele chama ministério da morte, foi tão glorioso, imagina o que vem pela graça. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, isto é um fato inquestionável que Paulo está colocando aqui. O ministério do Espírito Santo, onde ele é o nosso consolador, o ministério da graça, ele vai ser e será incomparavelmente maior do que o ministério da morte. Isso é um fato. Por mais que as pessoas não acreditem nisso, por mais que as pessoas não entendam isso, por mais que as pessoas não valorizem isso, e eu vou te dar um exemplo que mostra que o Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho de Cristo, que é hoje ministrado e ensinado e conduzido pelo Espírito Santo, é muito maior, é muito melhor do que o ministério da morte. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo. É tão interessante que quando você pegar em número e quantidade de pessoas que foram alcançadas no ministério da morte, que alcançaram a redenção e a salvação, não pelo tempo, tá? Nós nem estamos falando de tempo. Porque se você comparar o mesmo período, nós estamos... existe um tempo muito próximo, muito parecido, em que o tempo que foi a lei e o tempo da graça. Nós temos quase que a mesma quantidade de anos relacionado a isso. De Abraão até Jesus e de Jesus até nós. É quase a mesma quantidade de tempo. Só que o número e a quantidade de cristãos comparado àqueles que foram alcançados no ministério da morte é infinitamente maior. Muito mais pessoas foram alcançadas e salvas por Cristo do que no ministério da lei. Isso já mostra que esse ministério é muito mais glorioso do que o ministério da morte. Já mostra que o Evangelho de Cristo é infinitamente superior do que o poder e o efeito da lei lá atrás. Muitas pessoas discordam porque entendem que como é medido, qual é a qualidade e o valor dessa análise. Bom, o mar abriu na lei, o mar não abriu na graça. As pragas vieram para libertar o povo na lei, não veio na graça. É assim que um crente, infelizmente, mede a importância e o valor desses dois ministérios, o tempo da graça e o tempo da lei. Infelizmente, essa é uma análise tola, mesquinha, rasteira, superficial e ridícula. Sabe por quê? Porque o mar abrir não mudou o comportamento, não salvou ninguém. As pragas não mudaram o caráter daquele povo rebelde e desobediente. Os milagres, água saindo da rocha, maná, codornizas, leis, tábuas, tabernáculo, isso não mudou o caráter daquelas pessoas. No entanto, dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. O resto foi tudo engolido pelo deserto durante 40 anos. O que isto trouxe efetivamente de resultado? O que prodígios, sinais e maravilhas trouxe efetivamente de resultado se aquelas pessoas provaram disso, mas não estão na glória, não estão na eternidade, não foram salvas? Agora, vai para o Evangelho da Graça. Olha o que Jesus fala de Tomé. Para Tomé, desculpa. O que ele está falando? Que na lei, você muitas vezes pôde ver, pegar e ver a manifestação e o poder de Deus. Você viu, 2 milhões de pessoas viu o mar abrir. É muita coisa. 2 milhões de pessoas viu tudo isso. O Egito inteiro viu o anjo da morte recolher a vida dos primogênitos. Quando você olha para trás, dilúvio, são grandes obras que multidões viram e mesmo assim não creram. Aí Jesus vem e fala o que para Tomé? Tomé, bem-aventurado, muito excelente, muito mais excelentes são aqueles que não vão precisar ver mar, não vão precisar ver as pragas, não vão precisar ver sinais e prodígios, vão crer efetivamente, fé, vão exercitar uma crença inabalável sem precisar tocar. Ele está falando de quem? De nós. O que o crente quer hoje? Ele quer ver,
ele quer tocar, ele quer ver o mar abrir, ele quer ver sinais e prodígios. Só que ele esquece que a preciosidade do Evangelho da Graça não está nessas coisas. Mesmo que exista, sim, sinais e prodígios de Cristo para cá. Existe, sim, muitos. Por que o crente quer isso? Porque ele ainda está inserido na lei e não na graça. Eu não preciso, sinceramente, Cristo, eu não preciso que Deus faça um milagre na minha vida todos os dias para crer nele, para servir a ele. Se Deus tiver que fazer milagre todo dia na minha vida, queridos, eu não creio nele. Porque crer, como Jesus falou para Tomé, é não precisar pegar, é não precisar tocar, é não precisar olhar para então acreditar que Deus proveu a salvação. Não, queridos, não precisa de nada disso. A prova de que o Evangelho da Graça é infinitamente maior e melhor do que o tempo da lei é a número milhões de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo, pelo amor, não pela imposição, e foram salvas. Em todos os continentes, nos 4 cantos desta terra, pessoas foram alcançadas, pessoas pagaram com as suas vidas, viraram mártires, deram tudo que tinha, suas famílias, seus filhos, abriram mão de tudo para servir ao Senhor. O problema é que o crente não vê isso como algo grande e importante. O problema é que salvação não é o bem mais precioso de um crente. O milagre é. O mar abrir é. E isso mostra a hipocrisia que existe dentro da igreja. Os fariseus só queriam acreditar, vai ler Mateus 16, os fariseus só queriam acreditar em Jesus se Jesus fizesse alguma coisa por eles. Faz o milagre que eu creio. Faz o milagre que eu vou acreditar. E Jesus combatia isso. O crente hoje, se não tiver um milagre, Deus não ama ele. E isso é exatamente o que representa a letra, a lei. A graça não é assim. Se não tiver milagre, se nada mudar, se eu continuar vivendo uma vida de dificuldades, não tem problema, eu não sirvo a Deus por esta razão, esse motivo. Isso é a graça, isso é o ministério do Espírito Santo. Esse é o valor, porque é aí que está a salvação. Queridos, o Evangelho da Graça ele é infinitamente maior porque ele salvou simplesmente a coisa mais importante que existe. Ele salvou infinitamente mais pessoas no mesmo período. Ele foi muito mais impactante. Ele mudou vidas, ele mudou a história da humanidade. Esse é o Evangelho da Graça. Por que as pessoas acham que no tempo da lei era, entre aspas, melhor e maior? Porque eles olham o quê? Aquilo que não salva. Mas aquilo que enche os olhos, aquilo que encanta as pessoas, mas não salva. Não levou ninguém. O mar abrir não levou aquele povo à salvação. A água brotando da rocha não salvou ninguém. O maná todos os dias na porta da casa daquelas pessoas não salvou eles. O que salvou não foram essas coisas. É por isso que o Evangelho da Graça é muito mais profundo e maior. Se você discorda disso, é porque você ainda está na letra, você ainda ama a lei, você, como o fariseu hipócrita, ama a roupa, o comportamento e não a transformação de consciência, de atitude, de caráter. Não ama, não perdoa. Quem vence é o diabo, como está descrito lá no versículo 10 do capítulo 2 anterior. Porque não consegue perdoar. Você ainda está na lei. Você não entendeu a preciosidade que é a graça. Isso é viver de letra. Isso é viver de letra, queridos. É querer o título, a posição na igreja, e ficar em evidência. As pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que me elogiar. Isso é viver de letra. Isso aí está cheio. A maioria quer isso. Você escolhe o que você quer para a tua vida. O Evangelho da Graça é outro. Olha isso, calma, ele vai aprofundar mais. Vamos lá. 10, vamos ver. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. 11. Porque se o que era transitório, falando de Moisés, foi para a glória, muito mais em glória o que permanece, o que é eterno, o que é para sempre. 12. Tenho, pois, tal esperança, usando de muita ousadia ao falar. Por isso Paulo é ousado em falar, ele não
mede palavras. Por quê? Porque ele sabe que ele está inserido num período, num contexto de grande privilégio, que é o Evangelho da Graça. É diferente do tempo da lei. É por isso que ele ousadamente fala, não se preocupando se vai viver ou morrer. Porque o morrer, viver, tudo lucro, ganho, tanto faz. Né? Não está se apegando a isso. Agora olha o que ele vai falar. Presta atenção nisso. 13. E não somos como Moisés, apesar de muitos querendo ser igual a Moisés. Pregam, ensinam, estimulam as pessoas. Olha Moisés. Aí Paulo fala, nós não somos como Moisés. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aquela glória que Moisés estava cobrindo com seu véu durou algum tempinho só. Não foi para sempre. Durou só um pouco de tempo. Era uma fagulha. Foi no momento específico. Não. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está a levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje. Né? Paulo falando naquele momento, está aqui o véu. Tinha o véu no templo. Para orar a Deus precisava ter um rito, um comportamento, tradição. Por quê? Porque não tem glória sendo refletida na vida de ninguém e o fariseu está lá colocando o véu. Ele é podre, um sepulcro caiado por dentro, mas ele está colocando um véu, ele está fazendo o rito. Então as pessoas olham esse rito e falam assim, olha que coisa importante, olha que simbolismo de santidade, ele vai entrar no santo do santo e ele precisava se aparamentar. E aí você olhava todo aquele aspecto e falava assim, olha, ali vai um servo de Deus. E Paulo fala, não, Cristo já aboliu tudo isso, isso aí nem é real. O cara vive numa podridão, numa hipocrisia, o cara é um lixo. E ele se veste de santidade e o povo adora essa santidade, enaltece, elogia esse comportamento, essa roupa, a postura, o título, a carteirinha de pastor. Que ridículo, nós não somos isso, queridos. Nós não viemos para isso. Vou dar alguns exemplos para você. Um diácono chamado Felipe, um instrumento tremendo nas mãos de Deus. Nunca foi cobiçado, nunca foi venerado, nem pela igreja moderna. Barnabé, um homem tremendamente usado por Deus, mas ele não abriu o mar. A roupa dele, pelo menos pelo que não foi descrito, que a roupa dele não curou ninguém. Então ele é um crente comum, ele não é um crente que experimentou, querido, você não sabe nada deste evangelho. São almas preciosíssimas para o Senhor. O valor de Estevão não está em nenhum prodígio e sinal que ele executou, porque ele não vivia de letra, ele não vivia de lei. O valor de Estevão foi que quando ele estava sendo apedrejado, ele amou, perdoou e pediu misericórdia por aqueles que estavam brutalmente o assassinando. Isso é o Evangelho da Graça. Aponte um homem que foi morto como Estevão no Velho Testamento, no tempo da lei, que teve o poder manifestado pelo Espírito Santo dentro dele de amar, perdoar e clamar por misericórdia a Deus por aqueles que estavam fazendo isso. Me fale um. Isso, queridos, é infinitamente mais precioso e glorioso que o mar abrir e engolir o exército de Faraó, seus inimigos. Se você não consegue entender isso, isso é minha posição. Se você não consegue entender isso, é porque você ainda não entendeu o que é Cristo e nem o Evangelho da Graça. Você ainda está na lei, você tem um véu, o rito, o comportamento, o título. Porque Deus vai fazer, porque Ele vai fazer através da minha vida, das nossas vidas, porque você é especial para Deus, porque você não entendeu nada da graça. Vai nesse caminho, você vai ver onde você vai chegar. Lugar algum. Lugar algum. Olha a importância, a profundidade disso, queridos. Cristo aboliu todas essas coisas. Isso aí nem existe mais. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Presta atenção.
vai falar do que foi feito, do que aconteceu no passado. Olha que bênção, lembra como Deus usou Moisés? Eu falo isso, queridos, e não me canso de dizer, se você vive de testemunho passado, se você vive de evidências do passado, se você conta as histórias dos outros, se você testemunha a história dos outros, é porque você é um cristão falido. Você não é um cristão genuíno. Você tem que testemunhar, a sua vida tem que exalar testemunhos rotineiros, cotidianos de Cristo. Se isso não está acontecendo, está tudo errado. Se você vive para contar a história dos outros, está tudo errado. O que você hoje tem a dizer do que foi, do que aconteceu, de como Deus te usou nas últimas semanas, no último mês? O que você hoje tem a testemunhar? Porque eu fui lá e falei. Não. Evidência, fruto, transformação, efeito. O que você tem a testemunhar? Se você não tem nada a testemunhar do que aconteceu nas suas últimas semanas, comece a se examinar. Comece a refletir. Comece a pensar muito bem. Será que eu estou vivendo da letra? Será que é só isso que eu sei fazer? Será que é isso? É repetir? É achar que pôr uma roupa, falar, apontar o dedo, julgar, é o que mais os fariseus faziam, era julgar, com uma hipocrisia tremenda. Cuidado para que você não esteja já inserido nesse grupo que vive só da letra, não do espírito. Olha como isso é profundo. Eu sugiro a você assistir essa ministração, não porque é minha, mas para você ler junto com a gente, no mínimo 2 vezes, para você parar, refletir, pensar, orar sobre isso. Versículo 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, existe uma esperança, então o véu vai se tirar. O que significa o véu? O véu, é o impedimento. Não, o véu é todo o rito. O véu é toda a ignorância. Não entender que você pode estar na rua, parar num ponto de ônibus e começar a falar com Deus, como se estivesse diante do próprio trono. Você não precisa dobrar joelho, estar numa igreja, num monte, no templo. Você não precisa do pastor para orar por você, para ter essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Você não precisa de nada disso. Você não precisa estar em evidência. Não é porque sinais e prodígios não estão acontecendo que Deus não está se alegrando da sua vida e nem está te usando. Isso tudo é véu. Isso tudo foi abolido. Alguém tem que oferecer um sacrifício por você. Isso foi abolido. Você não precisa destas coisas, mas o crente gosta, está enraizado no coração dele o rito, a simbologia, a importância das coisas. Isso é besteira, queridos. Besteira. Foi abolido pelo Senhor. Não adianta, até hoje ainda o véu está lá. Está lá. E ele fala aqui, olha, versículo 17, ora, o Senhor é Espírito, Espírito Santo falando aqui, né? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Viver da letra, viver de escravidão. Viver da letra é ainda depender de alguém para orar por você. Depender se a pessoa vai fazer isso, queridos, é escravo ainda. Liberdade há no Espírito. Liberdade há nessa intimidade com o Senhor. Intimidade não é aquele arrepio, aquela emoção que dá na hora do louvor. Isso não é intimidade. Intimidade não é isso, queridos. Isso não é intimidade. Aliás, isso é tudo emoção. Muitas vezes é emoção. Muitas vezes é hipocrisia. Porque não é um bom pai, porque não é uma boa mãe, porque não é um bom funcionário, porque é arrogante, porque quer trazer a política para dentro da igreja, as ideologias. É ridículo. Isso é ridículo, porque isso não é ser cristão. Cristão é viver de forma clara e objetiva. Agora olha isso. 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, transparência, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. O que é isto? Um cristão de verdade, um cristão genuíno, ele tem uma vida, um testemunho transparente. Não existe a hipocrisia. O que ele pensa e ele acredita e ele fala, ele vive. É o maior desafio nosso. Nós vamos falhar, podemos falhar. Não podemos que
está autorizado. Podemos no sentido, calma, falhou, mas dá para corrigir, mas tem que ser o nosso alvo. Nós temos que realmente fazer a diferença no comportamento, na atitude. Então, é o que Paulo está dizendo, para com essas tradições, com essas besteiras, para de buscar título, para de buscar posição diante das pessoas, de rito, de comportamento. Porque se não usar terno e gravata, você é um pagão. Ok, Jesus nunca usou terno e gravata, então ele é pagão. Porque nem existia esse tipo de vestimenta. Isso não significa, porque aí nós temos o zelo, que você vai de bermuda para a igreja, vai de chinelo para a igreja, você vai de samba canção para a igreja. Não. Você não pode causar escândalo. Ponto. É isto. Então entender, queridos, que a letra mata. O rito, esse comportamento hipócrita dos fariseus, que é o que muito crente ainda é hoje, isso mata. Então é a hipergraça, pode tudo. Não. Olha o zelo, cuidado com o escândalo. Esse é o nosso termômetro que limita o nosso comportamento e a nossa atitude. Reflita e pense nisso. Que o Senhor possa verdadeiramente aprofundar-nos mais nesta palavra. Possamos crescer e compreender de forma mais profunda este evangelho precioso da graça. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que você possa pensar e refletir bastante sobre este texto e que eu aconselho, leia de novo, veja esse vídeo de novo, medita mais e o Senhor vai falar mais com você. Deixa o Espírito Santo ministrar. Não leia isso aqui falando assim, é verdade, eu conheço um monte de gente assim. Não. Cuidado. Se você acha que você conhece gente assim, é porque talvez você não está enxergando que essa palavra é só para você. Amém? Que Deus te abençoe e que o Senhor possa edificar a vida de vocês mais e mais de forma profunda. Amém? Graça e paz a todos. E domingo às 18 horas nós temos o nosso culto da família, né? Assim como meu pai gosta de falar, nós vamos ter o nosso culto, né? Às 18 horas, tanto aqui no canal no YouTube como também presencialmente, né? Estamos voltando às rotinas aí normal e você é muito bem-vindo. Graça e paz a todos e Deus abençoe, queridos.